país é esse, não é, gente? Isso aí nos deixa totalmente em dúvida sobre coisas que a gente tem que descobrir sobre essa nação que a gente ama tanto. E a partir de hoje, nós vamos começar, o Gui Andreoli e eu, a conversar com vocês, a passar mensagens interessantes sobre este país que não é tão jovem não, esse é um papo furado. Mundo novo, país novo, já não é mais um país novo. Nós temos mais de meio milênio de vida, ou seja, de vida conhecida no planeta, porque aqui já estavam antes 3 bilhões de pessoas ou mais que viviam nessa porção de terra. Hoje, o que nós somos hoje? O que é o Brasil hoje? Olha que interessante. Nós somos 27 unidades federativas. Nós temos aí uma capital federal, que não foi a primeira, foi a terceira, Brasília. Antes tivemos Rio de Janeiro e Salvador. Nós temos 27 unidades federativas, ou seja, uma capital federal e 26 estados. E aí vem o lado bacana. Como é que se vive nesses locais? Quem são essas pessoas? Pessoas trabalhadoras, digo de passagem. A maioria dos brasileiros é altamente trabalhadora. Então, nós temos aí um povo pujante, um povo que quer ver esse país acontecendo, e a gente está nisso. A gente trabalha muito também. Depois nós temos os nossos vizinhos aí. São 10 países limítrofes na América do Sul. 13 ao todo, Brasil 1, mais 2 vizinhos, e somos 13. 13 países na América do Sul, sendo que 10 são vizinhos do Brasil. E uma costa maravilhosa de cerca de 14 mil quilômetros. O país como um todo, que é um dos maiores países do mundo, tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É isso mesmo. Me enganei um pouquinho aqui, saiu agora direitinho. O que eu quero dizer para vocês? Nós temos águas. O Brasil é o país das águas, né? O Brasil tem natureza, é o país que mais preservou a natureza no planeta até o momento presente. Isso quer dizer que deve continuar preservando, recuperando, restaurando, né, áreas verdes com natureza endêmica. Então o que nós fazemos aqui? Nós trabalhamos. Trabalhamos para quê? Para sobreviver? Não só isso, pelo prazer de trabalhar. O Brasil é o maior exportador de carne do planeta. Nós temos a BCZ, por exemplo, lá em Minas Gerais, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, o maior rebanho zebuíno do planeta, e o Brasil hoje é o maior exportador de carne. E tem mais, os nossos queijos têm muita qualidade. Que país é esse? Que país é esse onde tem espaço para a gente trabalhar, onde tem boas condições para se plantar, onde tem diálogo, onde todos falam o mesmo idioma, apesar das origens? Nós temos centenas de etnias diferentes que vieram para o Brasil. Esse bate-papo vai acontecer como? Com quem? E para quê? Não é verdade? Vai acontecer comigo e o Gui Andreoli, que vai estar conosco nessa questão, sempre dialogando com vocês e respondendo a perguntas. O que não soubermos, vamos pesquisar para saber. O que nós soubermos, nós vamos passar. Eu tenho 35 anos na área editorial e faço isso por paixão. Agora, que país é esse, não é isso? O que é o mameluco? O que é o mulato, né? Existe o negro brasileiro, o branco brasileiro, o ariano brasileiro, o asiático brasileiro, o amarelo brasileiro. Então, existe, somos todos brasileiros e falamos o mesmo idioma. Ou seja, que país é esse? Vem cá, Gui, vamos conversar. O Gui vem para cá agora e nós vamos ter condições de começar a provocá-los a nos ajudar a amar o Brasil. Contamos com você. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Andreoli. Fábio, muito obrigado por esse convite. Que país é esse? Nós temos várias histórias interessantes para contar para vocês, vários assuntos, exatamente para a gente descobrir que país é esse. Então, muito bem-vindo. Esse bate-papo inicial aqui é muito bacana que a gente possa nos comunicar com os brasileiros como um todo, não é? Ao pensar nessa questão de que país é esse, mas o que a gente quer dizer com isso? Na minha leitura é o seguinte: primeiro, de onde vem o seu sobrenome? O meu é italiano, Andreoli. Quem veio para cá da Itália? Veio meus bisavós italianos. Pois é, agora que é muito interessante, quando a gente pensa, então, se eu tenho um avô italiano, um bisavô italiano, se eu tenho um bisavô português, né, se eu venho da cidade de Ávila, como é o meu caso também, lá atrás da Espanha, estamos aqui no Brasil, nós falamos o mesmo idioma, nós somos brasileiros. Aí tem uma coisa muito bacana aqui, que é o seguinte: se a gente for rodar esse país que nós vamos, descobrindo as nossas realidades, como é que a pessoa que estiver nos ouvindo pode vir a colaborar? Que ideia a gente pode ter para criar uma interação com eles? Essa pessoa ela pode interagir, né, com as mídias sociais. Eu acho que ela pode fazer perguntas para a gente sobre justamente algumas dúvidas que ela tem regionais, trazer algumas histórias ou lendas ou contos da própria região em que ela mora. Eu acho que vai ser interessante poder abordar esses assuntos. Tem algo muito interessante, porque eu estou nessa área de cultural e de editora desde 1985, né? E nesse momento eu tenho um trabalho muito sério sobre a Rota do Descobrimento, que é onde chegaram as 13 naus de Pedro Álvares de Cabral, né?
e a carta de Pero Vaz de Caminha falando: chegamos aqui nessa terra maravilhosa, as Índias não escondem as suas vergonhas, né? Que é muito interessante. Mas o que é espetacular é de pensar que houve um salto muito grande no mundo inteiro em termos de crescimento populacional, né? Então, se eu for me lembrar, falando hoje uma conversa solta, mas se for me lembrar que em 1970 eu saí, fui à Rua Augusta com todo mundo cantando 90 milhões em ação, na frente Brasil do meu coração. Gente, para mim foi ontem, nós éramos 90 milhões e hoje nós somos mais de 210 bilhões de pessoas no Brasil. O conhecimento que nós tínhamos do país, pela educação que ainda se tinha naquela época, era maior. Nós tínhamos educação moral e cívica, falava-se muito justamente sobre essa questão do ser brasileiro, do entender o Brasil, né? Então nós tínhamos aí, aqui naquela época, os territórios, né? Territórios de Roraima e Rondônia, que hoje são estados, e o Amapá. Então o que eu fico pensando, pegando um gancho você, de origem italiana, com um pai que, pelo que eu sei, mora pelo interiorzão aí, vamos falar um pouquinho disso aí. O que a gente pode descobrir através do seu pai, por exemplo? Então, meu pai é um grande engenheiro, né? Se formou em engenharia, e ele foi um desbravador, assim como os nossos ancestrais, no Oeste Paulista, na cidade de Presidente Prudente, e inclusive ele começou a movimentar o setor industrial na região. Então, hoje em dia, é um dos maiores produtores aí de laranja, de carne, tem os maiores frigoríficos, né, do país, estão centralizados no Oeste Paulista, e também de usinas, né? Usinas de soja, álcool, açúcar, e ele foi um dos grandes desbravadores nessa região. Então, olha que bacana, quando a gente vê isso, a gente vê o quanto o Brasil nos dá condições de se trabalhar, de se fazer coisa boa, não é? E se eu puxar um pouquinho assim na minha memória, quando nós íamos de Araçatuba para a fazenda, inicialmente eu morei na fazenda entre Araçatuba e Pereira Barreto. Quando nós íamos para lá, nós parávamos num local chamado Corredeira, né? Depois de começar a morar na cidade. A Corredeira era a central telefônica e era a manivela. As pessoas tocavam manivela para acordar o balseiro, que nos fazia atravessar o Rio Tietê para chegar depois até a fazenda, né? Isso quer dizer, eu não sou um dinossauro de Uberaba, né? Então é muito bacana pensar como essa questão evoluiu, é muito louco, não é? E desses 90 milhões em ação, hoje em dia nós somos 212, 214, 218, ninguém sabe exatamente, que não está vendo o censo agora, mas são pessoas que querem ver o Brasil dar certo, que querem ver o quanto nós somos fortes na questão da agropecuária, ou como em tecnologia a gente conseguiu dar passos muito importantes também. E eu acho que tem também esse lado turístico espetacular, não é? Que essas pessoas, tem muita gente que desconhece o Brasil, não sabe o que o Paraná tem para nos oferecer nas suas áreas protegidas, nos seus parques estaduais abertos à visitação pública, nos nossos parques nacionais, não é? Aqui em São Paulo tem zonas belíssimas, cidades históricas, turismo rural. Então acho que isso aí, acho que o nosso desafio, Gui, é o seguinte: como encantar o brasileiro e fazer com que ele ame o seu país, mas mais que isso, que você usufrua do seu país. Isso é muito legal, não é? O que você imaginaria, por exemplo, em São Paulo? Qual é a ideia, o que está por surgir conosco aqui em São Paulo em breve? Bom, São Paulo é o berço da tecnologia do país, né? A região sul, com certeza, aí é a que vem avançando bastante, né? E dando alguns exemplos para todo o resto dos estados. Eu acredito que eles vão investir muito mais em acessibilidade, transporte, a própria tecnologia em si, como o 5G aí já sendo instalado em algumas regiões. Eu acho que nossa cidade, ela vai ser um grande exemplo de como pode funcionar o país e de fato que país é esse, para que os outros estados possam até se inspirar em São Paulo. Então, olha que interessante, agora eu falei que a gente ia ter certas divergências nas leituras, não é? Isso é legal. Nós sabemos que o Recife hoje é um grande polo, vamos chamar de porto, né? Um grande ponto de tecnologia do país, como é também Florianópolis. Então, São Paulo é muito importante sim, mas quando eu fiz essa pergunta para ele, na verdade era lembrando que a gente vai fazer um trabalho sobre os parques municipais da cidade de São Paulo. São Paulo, sem dúvida, é forte na questão da tecnologia, como é um polo, hoje em dia também é a capital de Pernambuco e de Santa Catarina. E o Brasil tem essa questão de uma competência que ela está universal, ela está praticamente em todo o país, né? Ontem vi uma coisa muito bacana, uma senhora apresentando um caminhão, na verdade, que consegue uma plantadeira, né? Automatizada, que consegue plantar 1.800 árvores em uma hora. Olha que coisa maravilhosa. Isso vem de Roraima.
Ou seja, então tem essa questão sim da importância de São Paulo como maior centro urbano, mas hoje em dia todos eles estão ficando extremamente importantes. E digo mais, cidades do interior também, interior de Minas, em termos de tecnologia. Então é muito bacana pensar e a gente poder justamente, até com um pouquinho de celeuma, descobrir mais coisas boas do Brasil, que a gente adora, não é? Agora, do ponto de vista imaterial, e aí é uma maravilha também pegar tudo que se apresenta aqui. Uma das festas mais bonitas aqui, que eu acho do estado de São Paulo, e da cidade de São Paulo, que é a capital do estado, acontece aqui na Bela Vista, ali na paróquia da Quiropita, não é? Sim, a festa que tem, da Quiropita. Isso, tem... comida tradicional italiana, para quem... Exato, e tem uma missa espetacular, né, que justamente nós temos os ritos afro-brasileiros, nós temos isso fotografado e filmado também, a gente vai apresentar depois, e que mostra o quanto nós temos aí um país que é multiétnico, multicultural, nós temos uma culinária que é bastante rica, bastante diversa, não é? O que vocês comem em geral na sua casa, já que você é de origem italiana? Bom, eu sou suspeito, né? Eu gosto muito de massa, macarrão, então... mas adoro também uma feijoada, comida mineira, sou apaixonado. Então, assim, São Paulo, como a gente conhece, também é o berço da gastronomia. Por exemplo, no interior, tem muitas pessoas que vêm do interior para São Paulo porque às vezes não tem um determinado prato que é servido aqui e lá não tem. Hoje já tá um pouco diferente isso daí, mas até uns 5, 6 anos atrás, inclusive até o meu pai, o pessoal da família que mora no interior tinha que vir aqui às vezes para experimentar, por exemplo, donuts, né? Que é um doce e tal. Então agora já não, agora os locais já estão mais industrializados, mas eu adoro sim massa, comida brasileira, frutas, apaixonado por manga, Então, gente, olha que bacana que vai ser o nosso bate-papo. Ele é nascido numa cidade grande, né? E que eu digo que é o filho da metrópole, né? Eu nasci numa cidade de porte pequeno na época, que hoje em dia é a capital mundial do zebu, é a terra de Chico Xavier, é terra também de dinossauros, né? Paleontologia. E obviamente que para mim, a minha referência é diferente da dele, mexeu uma hora que se encontram. Isso que é muito legal, né? Então para mim, obviamente, minha mãe fazia o seu doce de mamão, ficava costurando as tiras de mamão, não é? Ela fazia a sua goiabada, nós tínhamos o queijo, tinha que talhar o leite para poder fazer o queijo, nós tínhamos nossas forminhas de queijo pequenininhas e hoje o Brasil tem marcas que são já reconhecidas mundialmente, inclusive na França, né? Os queijos da Serra da Canastra, tudo isso vai ser assunto nosso. E aí, essa questão de para alguém que vem de fora, que passou a infância no interior do estado de São Paulo, nascido em Uberaba, em Minas, vivi muitos anos fora do país também, vivi na África, na Costa do Marfim, no Togo, na Guiné, morei na França e nos Estados Unidos, ou seja, em Espanha. Então eu tenho uma leitura do Brasil com muito recuo. E São Paulo me acolheu. São Paulo é a mãezona. Foi ela que me deu a oportunidade de ser editor, de conhecer o Gui, de fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Então a gente quer pensar de uma maneira ampla no Brasil, o Brasil como um todo, não é? Então a gente agora não vai ser muito longo, é uma pequena apresentação. Eu e o Gui, a gente vai estar trocando ideias sempre, né? E aí a história é o seguinte: que país é esse? Vocês vão nos ajudar a descobrir o Brasil. E deixa a última mensagem agora do Gui. Isso mesmo, Fábio. Exatamente, pessoal. A gente quer trazer as coisas boas que o nosso país tem. A gente vai explorar todas as melhores coisas, né, que cada região pode oferecer. Estava até comentando da Quiropita, lembrei agora também, festa junina, gente. Festa junina é uma festa riquíssima, tem no interior, tem praticamente no país todo, com doces, com comidas típicas maravilhosas. É exatamente esse tipo de coisa que a gente quer trazer para vocês, até ampliar esse lado cultural, gastronômico e turístico para vocês. Vocês querem ver uma coisa bacana? Vamos cortar o final e só estender um pouquinho, né? José de Anchieta chegou no dia 23 de dezembro. Ele não teve tempo em São Vicente, teve que subir, foi a maior dificuldade, cerca de 15 dias para subir e chegar até o Planalto, onde hoje é a cidade de São Paulo, não é? E aqui tinha um senhor chamado José Ramalho, português, e que tinha 40 filhos, cerca de 40 filhos, diz a história, não é? E que a partir daí então surgiu o mameluco. Então a composição era o português com o índio e nasceu aí o mameluco, que é um tipo físico brasileiro. E isso aí tudo é importante que nós saibamos que todos nós carregamos um sangue de algum lugar, tá? Ou lá de fora ou daqui de dentro, mas nós somos brasileiros. Então essa é a ideia. Que país é esse? É um país que nós amamos e a gente vai lutar com vocês. Eu digo lutar realmente por quê? Porque as suas negativas chegam com facilidade, as positivas é o que essa é a nossa meta, não é, Gui? Nós vamos chegar e mostrar o que tem de bom aí. Gente, tchau e até breve, viu? Um abraço. Ó, gente, que país é esse, não é? Você faz parte desse universo e nós precisamos de você, nós queremos vocês conosco, vocês todos, ok? Você, seus amigos, sua família. Uma vez por semana, inicialmente, vão ser cerca de 10 minutos
E aos pouquinhos a gente vai melhorando e tendo mais assuntos para trazer, o que é infindável, não é? Vocês viram bem como é que foi o bate-papo que eu tive com o Gui Andreoli aqui. Ou seja, estejam conosco uma vez por semana inicialmente, depois diariamente. Nós esperamos por você.